pessoal tem me pedido para falar um pouquinho aqui sobre a guerra na Ucrânia, do ponto de vista de um historiador, de um estudioso da história. Eu vou falar um pouquinho também aqui sobre a Ucrânia, portanto, e o conflito com a Rússia. Eu tenho estudado um pouquinho sobre esse assunto porque eu estou preparando um curso sobre as guerras, as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, que é super interessante, e o período da Segunda Guerra Mundial. E depois encerrar com uma breve aula sobre a Guerra Fria. Mas aí, estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia aparece de uma forma bastante importante na Segunda Guerra Mundial. E para falar desse conflito hoje lá, dessa guerra, dessa invasão russa no território ucraniano, a gente pode voltar um pouquinho na história lá no início do século XX. Bom, esse território que hoje é chamado de Ucrânia, por mais que tenha uma identidade nacional, um povo que se considera nação, antes era Rússia, era parte do Império Russo, dos czares, era da Rússia dos czares. Imagine um país vasto como a Rússia, a Ucrânia era só mais uma região russa. Com o advento aí da Revolução Russa em 1917, as coisas começaram a mudar. Primeiro porque a Rússia deixa de ser czarista para ser uma república comunista. E depois, com a instituição da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o domínio russo, soviético, sobre a Ucrânia foi um pouco diferente. E a Ucrânia era vista como um espaço vital para os soviéticos, porque a Ucrânia é um dos países com as terras mais férteis da Europa, lá é muito fértil, e é um dos maiores produtores de trigo do mundo. O trigo, que é a base da alimentação ocidental até hoje, né? Com trigo a gente faz tudo, faz pão, bolo, lasanha, macarrão, enfim, pão. Então, assim, o trigo é a base da alimentação do Ocidente ainda hoje. E lá no início do século XX, era entendido que colocar a mão na Ucrânia e nas suas terras férteis para a produção de trigo era vital para o regime que começava. A partir daí, a Ucrânia passa a ser visto como um lugar a ser explorado pelos soviéticos. No período do Stalin, lá nos anos 30, ali no período entre guerras, o Stalin começa um processo de coletivização das terras agrícolas, ou seja, de estatizar tudo. Os fazendeiros, que eram donos daquelas terras, tudo simplesmente perdem a posse e a propriedade daquelas terras em nome do Estado. E o Stalin começa um processo de sugar da Ucrânia toda aquela produção de trigo para sustentar a Revolução Industrial, para sustentar o processo de urbanização, a modernização da União Soviética. E a Ucrânia passa a ser explorada até o último grão mesmo. E nos anos seguintes começou um processo na Ucrânia que foi terrível. Foi um genocídio chamado de Holodomor. O que é isso? É um genocídio pela fome. O Stalin, querendo, né, olhos grandes no trigo ali da Ucrânia, começa a explorar ao máximo aquela produção. Mas explorar tanto, que não sobrava nem para as pessoas da própria Ucrânia sobreviverem com aquela comida que era produzida. E tudo era sugado para a União Soviética. Esse período, milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia. Foi terrível esse período ali mesmo, Holodomor. De forma deliberada, viu, gente? É importante dizer isso. Que o Stalin, a ordem era explorar ao máximo a Ucrânia e todos os grãos possíveis. E você pode perguntar, nossa, mas eles queriam dominar aquela área, por que deixar o povo morrer de fome? Porque ao mesmo tempo também apagava qualquer chance de um movimento de independência ou de um sentimento nacional ucraniano que aquilo pudesse vir a florescer, também não era interessante. Então, de certa forma, se acabava com o povo e aquele sentimento nacionalista que começava a nascer ali. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o Hitler é que cresceu os olhos sobre a Ucrânia. Mesma ideia, era um espaço vital, era importante ter nas mãos uma terra que produzia alimento para alimentar os exércitos alemães e para alimentar o mundo alemão que estava sendo construído. Então, assim, a ideia era expandir o território da Alemanha e colocar a mão nos campos de trigo da Ucrânia. Então, assim, quando os nazistas vão entrar na Ucrânia, e isso é importante dizer agora, eles são saudados como libertadores, como se os nazistas estivessem
salvando o povo ucraniano dos soviéticos, que eram terríveis, já tinha sido terrível alguns anos antes, ali com milhões de pessoas morrendo de fome. Então os nazistas são saudados como salvadores da pátria ali naquele momento. Só que ao invés de Hitler, né, dos nazistas, aproveitarem essa adesão popular na Ucrânia, Hitler vai fazer pior. Ele vai mandar matar todos os judeus, milhares e milhares de pessoas sendo mortas por serem judeus, e o Hitler dá uma ordem de explorar a Ucrânia o máximo possível também. A ordem era escravizar todo mundo. Quem tivesse força de trabalho seria explorado até a morte. E quem não pudesse trabalhar ia simplesmente morrer de fome, para não gastar nem a bala que era necessária lá no fronte, na batalha. A Ucrânia estava no caminho para Stalingrado, hoje Volgogrado, né, nas margens do rio Volga, que era a cidade do Stalin, Stalingrado. Então assim, a Ucrânia estava bem no caminho. Tinha que atravessar a Ucrânia para atingir a cidade de Stalingrado. Que depois, quem estudar a Segunda Guerra Mundial aí vai ver que a Batalha de Stalingrado foi decisiva para a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Mas voltando à Ucrânia. Então Hitler queria isso, a ordem era todo mundo que pudesse trabalhar ser escravizado até a morte. E quem não pudesse trabalhar ia morrer de fome. Não ia nem gastar a bala para matar. Então, assim, outro genocídio. Um monte de gente morreu de fome. Mulheres, crianças, idosos, simplesmente deixaram para perecer. E nesse processo, os russos foram recuando à medida que as tropas alemãs iam avançando, e eles ainda praticaram na Ucrânia uma tática que ficou muito famosa pelos soviéticos na Segunda Guerra Mundial, que era da terra devastada. O que é isso? Eles recuavam as tropas, mas punha fogo nas plantações, envenenava a água, destruía estradas de ferro, ou seja, dificultava cada vez mais para o avanço alemão, atrasando o avanço alemão. Cada vez mais as tropas inimigas tinham que ir mais longe para buscar água, comida, esse tipo de coisa. Então, assim, era mais difícil avançar. Claro, os alemães arrasaram a Ucrânia pela segunda vez, assim, mas deixaram um sentimento ali também de que os alemães estavam ali libertando a Ucrânia, ou seja, que os nazistas eram os inimigos do comunismo. E eu estou falando isso aqui porque até hoje existem células nazistas, mesmo com tudo que os nazistas fizeram na Ucrânia, com o arraso que os nazistas significaram para a Ucrânia, ainda hoje existem células neonazistas na Ucrânia, muito por causa dessa dicotomia. Ou seja, os nazistas são contra os comunistas. Então isso fortaleceu lá até hoje. Muito bem, os alemães atravessaram a Ucrânia, deixaram essa terra arrasada toda, os russos foram arrasando a terra à medida que ia recuando, até Stalingrado. E a partir daí, depois outro dia a gente fala mais sobre a Batalha de Stalingrado, que ela é muito importante, mas quando os alemães começaram a recuar, eles fizeram o mesmo processo de novo, a terra devastada. Queimar as plantações, envenenar a água, destruir tudo, estrada de ferro, cidades inteiras. A Ucrânia foi arrasada. Depois que os alemães perderam a guerra, os soviéticos praticamente ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? E claro, como era uma terra arrasada, ali foi um lugar interessante para os soviéticos para instalar suas bases. Tinham saída para o mar com águas quentes, que não congela nunca. Isso, aliás, é um dos motivos do Putin querer a Ucrânia hoje também, né? Ou seja, a saída para o Mar Negro ali, com águas quentes que não congelam. Porque imagina lá no Mar do Norte, as águas congeladas não tem jeito de navegar durante uma grande parte do ano. Ali, na Ucrânia, onde é a Crimeia, que a Rússia também já invadiu, ali são águas quentes. Então, durante o período soviético, a Ucrânia foi um lugar estratégico para a União Soviética. Grande parte do arsenal soviético, inclusive, ficava onde é a Ucrânia. Mas muito bem, quando acabou a Guerra Fria, o colapso do sistema soviético, essas repúblicas que antes eram soviéticas foram independentes, inclusive a Ucrânia, inclusive a Rússia e todos aqueles outros países do leste europeu. A questão é que a Rússia sempre considerou a Ucrânia como quintal. Ou seja, aquilo ali é meu, aquilo ali não é um país qualquer, né? Aquilo ali é meu. Eu sempre tive domínio ali, eu quero ter domínio ainda. Só que na Ucrânia existe um sentimento nacional muito grande. As pessoas se sentem mais ucranianas do que russas. Ainda que existam áreas que as pessoas se sintam mais russas do que ucranianas. Mas, enfim, é uma questão de soberania. Um povo tem o direito
de se governar, depois de passar isso tudo pela história. E no final das contas, essa guerra de hoje é uma guerra que remete à história, que remete ao domínio russo na região ao longo de séculos e que remete, sobretudo, à Segunda Guerra Mundial, com esse processo que nós vimos lá de avanço, né, dos nazistas sobre o território, a fome que o Stalin deixou lá, todo o ódio que existe na Ucrânia em relação aos russos e essas células neonazistas que surgiram. A questão da Ucrânia não é fácil. Hoje, né, a guerra hoje ali, por exemplo, é sobretudo remetendo ainda à Guerra Fria. É o avanço da OTAN sobre o leste europeu, o que para a Rússia também é uma afronta. Ou seja, os países europeus apoiados pelos Estados Unidos estão aqui nas barbas do nosso território, colocando armamento, colocando os nossos territórios, que para os russos imaginam que aquele território ali ainda é deles, sob domínio dos Estados Unidos e dos europeus. Então gera esse problema todo que nós estamos vendo agora. Bom, esperamos que ninguém aperte o botão, né? Que as coisas sejam resolvidas rapidamente, que sem a questão da bomba atômica, porque agora, com a Rússia no meio desse conflito, surge sempre essa ideia de que em qualquer momento pode ser o hecatombe, né? Que tudo pode acabar numa terceira guerra mundial. Esperamos que não acabe assim.